consideração. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, representada pela deputada Márcia Maia. É o seguinte, vou falar um pouco, porque também o que eu pontuei, os colegas falaram aqui, né? Então não adianta se estender muito. Mas assim, vou falar um pouco do meu município, que é Parnamirim, que também bem calamitoso isso. Eu acho que o nosso gestor municipal, viu, deputada, não tem interesse nenhum em relação às nossas políticas públicas de saúde. Não tem interesse nenhum de dar continuidade a uma educação, a uma como é que eu posso dizer, uma orientação a esses profissionais quanto esses tipos de arboviroses que estão por vir, estão aí, né? Eu sou fruto disso, tive 2 dengue e recentemente, em fevereiro, chikungunya. A gente leva sequelas pro resto da nossa vida, que vai fazer já mais de 6 meses disso. A gente leva sequelas porque a gente vai trabalhar doente, né? Então aí, se a gente vê a população, o SUS, ele inchando, inflando com pessoas que não podem se aposentar porque simplesmente é uma arbovirose. É isso, imagina essa quantidade dessa população procurasse realmente o INSS, porque fica muitas vezes inválido. Eu estou aqui com a peça orçamentária 2016-2017. Pasmem, senhores, que lógico que esse inseto tem a ver com limpeza pública. Você sabe quanto foi orçado para limpeza pública no município de Parnamirim para o ano? R$5.000. Você sabe quanto foi colocado? Isso em 2016, na projeção 2017, o mesmo valor. Implantação de coleta seletiva no município. Sabe quanto foi projetado? R$30.000. Você sabe quanto foi colocado para criar um programa de formação continuada para os profissionais de saúde? R$5.000. Então, como é que um município desse quer ter políticas públicas de saúde? Quer que os agentes de saúde entrem nas casas, entrem nos lixões, em terrenos baldios, sem mínimas condições de saúde e sem saber muitas das vezes o que está enfrentando. É certo que tem agente de saúde que sabe, que estuda, mas tem alguns agentes de saúde que ainda precisam de uma educação continuada. Ali à frente do Conselho Municipal de Saúde também enfrentamos vários debates em relação a isso. E uma das causas que eu levei foi justamente isso: escute os agentes de saúde para trabalharmos por micro-área ou por área, porque cada área são diferentes. Um exemplo, eu dei a utilização de os pneus que são reutilizados, tapar aquele local e colocar um emblema, alguma coisa assim, que aquele local não seria de limpeza urbana. O agente de saúde poderia notificar e também acompanhar aquela família que joga o lixo no terreno baldio. Mas muitas das vezes o agente de saúde para por ali porque ele não pode fazer isso. Ele notifica, mas o poder público simplesmente para porque não tem carro. Hoje na cidade de Parnamirim, sabe quantos carros tem na cidade de Parnamirim? Todos são alocados e todos estão quebrados. Para fazer visita domiciliar, tem que estar fazendo rodízio. Então assim, fica difícil um município como Parnamirim estar trabalhando numa situação dessa. Quando eu fui acometida da chikungunya, eu fiquei que nem bolinha de ping-pong, pra lá e pra cá. Não botei atestado, não. Pasmem vocês. A resposta que foi dada é que não tinha fita. Quando eu fui atrás das fitas, não. O problema é o laboratório. Um monte de pessoas ficou sem notificação o que se tinha. Então, esses dados que o Ministério da Saúde recebe, eu não acredito nisso. Porque muitas vezes eu fui nas casas notificar essas pessoas, mas o laboratório não fazia mais um exame. E parou esse exame, não fizeram e pronto, ficou por isso mesmo. A população simplesmente paga. Né? E os agentes de saúde que levam na tampa. E aí, o que você pode fazer? Nada. Então, são essas minhas palavras, que eu pontuei várias coisas, mas assim, fica aqui o meu apelo, uma auditoria nos municípios. Eu acho que está muito aquém
todos os municípios estão passando pela mesma situação. Cadê os auditores fiscais do Ministério da Saúde que não se pronunciam, não fiscalizam os municípios? Cadê eles? É isso, então fica a minha fala aqui. Obrigada. Obrigada, Elisângela. E nós passamos agora a palavra para Damião. É o último inscrito. Boa tarde a todos. Agradecer a mesa na pessoa da deputada Márcia Maia, que sempre tem contribuído para o combate à dengue no nosso estado, sempre propôs o combate em audiências públicas, não é só essa primeira, mas várias audiências públicas propostas por ela. Primeiro eu queria pontuar alguns pontos importantes. Sobre o Estado. O Estado deixou de utilizar, segundo o CGU, quase 2 milhões de reais de recursos destinados a combate à dengue, que seria possível fazer capacitações no município, isso, aquilo, outro. E mais grave ainda, o que utilizou não foi de fato nas ações direcionadas ao combate à dengue. Dessas ações constatadas pelo CGU, só 2 ações de capacitações estavam incluídas no combate à dengue, dessas ações que o CGU detectou. Isso é muito grave, isso é muito importante. Por quê? Porque o município reclama de recursos, o Estado reclama de recursos. Quando tem um recurso, não sabe gerir aquele recurso da maneira correta. Isso é muito grave, isso. Pontuando outra situação, sobre a senhora que falou sobre algum município que não recebe sobre os agentes de endemias. Eu acho que esse município que não atualizou o CENES, porque o município que era para utilizar os CENES para o Ministério da Saúde depositar o dinheiro, muitos municípios não fizeram. Por isso que muitos municípios não tinham recurso do Ministério da Saúde. Uma coisa muito grave. O CENES de Natal tem agente de endemias que nunca foi agente de endemias do CENES de Natal. Isso é muito grave. Muito gravíssimo. Agente de endemias cadastrado do CENES de Natal que nunca foi agente. Nunca. Isso é muito sério, pessoal. Sobre o Vigia-Dengue. Vigia-Dengue, nós passamos numa localidade, na zona norte de Natal, fazia 1 ano que não passava a gente lá. 1 ano. Principalmente numa área de risco, numa área que nós passamos nessa localidade, todas as pessoas estavam doentes. Caixa d'água aberta, muitas caixas d'água abertas. Um dos maiores problemas do Natal são caixas d'água abertas. Deveria fazer uma ação conjunta, porque é difícil você encontrar um foco numa vasilha, num depósito pequeno, numa caixa d'água são milhares. Diga aí, 1 ano, esse local produzindo mosquito numa caixa d'água. Isso é muito grave, pessoal. Outro ponto importante, casa fechada. Passamos naquela localidade, muitas casas fechadas. Você não consegue tirar aquelas casas fechadas. Não consegue, já sai para outro bairro. A gente de endemias não é para apagar fogo, não. É para combater o mosquito. É o controle. Nós somos o controle. Nós não somos apagador de fogo, não. Outra coisa importante. O secretário comunicou que ia abrir todas as casas de Natal. Que ia fazer um mutirão para abrir as casas de Natal. Decretou o estado de emergência de combate à dengue no ano de 2015, no final de 2015 para o início de 2016. E fez um contrato de caráter de emergência da empresa especializada em prestação